Olá, eu sou Antônio Chaves e você está prestes a assistir um trecho de uma palestra Econature. Você pode ter acesso às gravações completas das palestras Econature se tornando nosso padrinho. Na categoria Agente de Sustentabilidade, você não só tem acesso a todas as nossas palestras que foram gravadas, como também terá acesso a todas as nossas futuras palestras. Para conferir, basta acessar o link do nosso padrinho que está na descrição desse vídeo. Ali embaixo tem também o link para o nosso Linktree, onde você confere a nossa agenda e não perde nenhuma de nossas palestras. Bom vídeo, pessoal! Estou falando de 1866, mas vamos voltar um pouco antes disso ainda no tempo. No início daquele século XIX. A razão disso é porque temos um personagem muito conhecido de nós, que qualquer pessoa que já passou pelo ensino médio conhece. O famoso Lamarck, exatamente. Jean-Baptiste de Lamarck. Aquele mesmo pesquisador que nos livros didáticos de biologia, a gente sempre vê o nome dele ligado ao lance lá da teoria do uso e desuso, do pescoço das girafas e assim vai. Primeiramente, apontar que o que a gente tende a aprender na escola sobre Lamarck é uma coisa muito sucinta. Em geral, é trazido somente isso, que ele foi o sujeito que veio com essa ideia aí do pescoço das girafas aumentando em relação ao tempo e que foi derrubado pouco tempo depois pelo Charles Darwin e o Wallace, quando eles vieram com a teoria da evolução das espécies. Na verdade, é injusto, bastante injusto, se resumir a isso quando se fala de Lamarck, porque ele foi muito mais do que isso. Ele foi um dos pesquisadores, dos cientistas mais importantes de toda a história. Porque, primeiramente, naquele final do século XVIII, início do século XIX, ou seja, final dos anos 1700 e início dos anos 1800, quando ele começou a lançar seus maiores estudos, ele fez uma contribuição muito, muito importante, que foi, ele quebrou o paradigma que existia, que era vigente naquela época, de que todos os organismos são fixos, são imutáveis. A famosa ideia do fixismo. Esse fixismo, que estava em voga na Europa, dizia que as espécies estão como estão e nunca mudaram, nunca passaram por nenhum processo de modificação, ou seja, eles desconheciam um processo de evolução. Lamarck foi um dos primeiros a começar a propor isso. Daí, então, só por isso, já a sua grande contribuição, né? E a razão de eu estar trazendo o nome de Lamarck para essa palestra sobre ecologia é justamente por isso. Primeiramente, não tem como ter ecologia da forma como nós concebemos hoje, como ciência, considerando que as espécies são imutáveis. Já se sabe que isso não é verdade e considerar elas dessa forma não tem como fazer ecologia direito. Então, a principal contribuição de Lamarck em relação a isso está aí. Ele, junto com outros cientistas da sua época também, mas ele foi o mais proeminente, ele quebrou esse paradigma do fixismo. Lembrando que esse paradigma do fixismo, justamente por ser um paradigma na época, era amplamente aceito. Tanto que a ideia contrária, de que os organismos evoluem, sim, se modificam ao longo do tempo, sim, era considerada quase esotérica na época. Tanto que um dos maiores pesquisadores, zoólogos na época, Georges Cuvier, francês, era um dos maiores defensores do fixismo. Logo ele, que fez estudos dele, são até hoje lidos, servem de base para tantos outros trabalhos ainda hoje, ele mesmo tinha aquela ideia paradigmática na época, de que os organismos, na verdade, não vinham a se modificar, coisa que o Lamarck ajudou a desmistificar. Em 1809, bem no início do século XIX, portanto, inclusive o ano de nascimento de Charles Darwin, ele lançou sua principal obra, chamada Philosophie zoologique, em que ele tratou, entre outras coisas, de aspectos evolutivos, tratando, então, de como essa evolução se dá ao longo do tempo. O principal fator foi o que ele mesmo se deu conta em relação
ao longo dos estudos deles, ao longo dos estudos que ele foi realizando em toda a sua vida, até chegar na obra Filosofia e Zoologia, foi que ele se deu conta de que o tempo que se passa, a escala de tempo temporal, é o principal fator que explica, que deve ser considerado quando se estuda com as populações em seu estado natural, justamente porque elas passaram por modificações dos mais diversos tipos ao longo do tempo. E nessa obra, Filosofia e Zoologia, ele tratou disso, vindo a quebrar esse paradigma do fixismo vigente na época. Basicamente, era isso que eu tinha para falar do Lamarck. Tiveram outras contribuições, mas para ser o mais sucinto possível, até pela falta de slides, né? Vamos já passar, então, para Clements. Só para contextualizar, quando estamos falando de Lamarck, ele era francês, ou seja, estamos falando da Europa. Agora eu vou convidar vocês a irmos para o continente americano, a América do Norte. Pois bem, como todos sabem, a América do Norte, assim como outros países do continente americano, começaram como colônias europeias. Logo, as primeiras universidades a surgirem no continente americano datam de muito depois disso já ter surgido na Europa. Ainda assim, é notório o quanto isso aconteceu de forma relativamente acelerada nos Estados Unidos. Por conta do todo o contexto de como foi a colonização desse país, mais a formação intelectual de lá, tudo isso permitiu que, apesar de ser uma colônia, ela já no século XVIII começasse a ter instituições de ensino superior, instituições essas de qualidade. Foi nesse contexto, vindo a partir desse meio intelectual que já existia nos Estados Unidos, que era relativamente avançado para a época, comparando com o Brasil, por exemplo, que na época tinha acabado de libertar, promover a abolição da escravidão, ainda por cima, que surge nos Estados Unidos, então, Frederick Clements. Frederick Clements é considerado um dos pais da ecologia moderna, porque ele foi um dos primeiros a angariar todos esses conhecimentos de seus predecessores, os europeus e até mesmo americanos. Convém lembrar que, nessa época, se na Europa o estudo de ecologia ainda estava em seu início, engatinhando, nos Estados Unidos mais ainda. Quase não se tinha embasamento disso. Esse Clements teve que praticamente inventar tudo sozinho, vir com todo o arcabouço teórico sozinho. Ele baseou seus estudos através de um trabalho anterior que havia sido feito por Cowles, Henry Chandler Cowles, um norte-americano que no ano de 1899, portanto, o último ano do século XIX, ele, estudando populações de vegetações de um lago, dos grandes lagos, o lago Erie, se não me engano, lá nos Estados Unidos, ele notou que já tendo em mente de que, conforme Lamarck dizia, que as espécies não são fixas e tudo, ele notou que as populações dessas vegetações rasteiras, todas de pequeno porte e tudo, modificavam-se ao longo do tempo e apresentavam configurações diferentes de acordo com a época do ano. A seca, cheia, estação seca, estação chuvosa, esse tipo de coisa, e elaborou o trabalho de conclusão de curso dele com base nessas sucessões ecológicas de vegetações rasteiras desse lago na América do Norte. Aproveitando-se desse trabalho, Frederick Edward Clements lançou sua principal teoria naquele início do século XX, em que ele tratou que, pelo que ele propôs, todo o planeta, não somente pequenas populações passadas, todo o planeta seria como um super-organismo. Clements propôs essa teoria bastante elegante, interessante para a época, de que tudo está interligado. Como todas as populações interagem entre si, desde o menor grau possível até o maior grau possível, considerando-se toda a biosfera, ele propôs que tudo funciona e está do jeito que é, com base
nesse funcionamento como se fosse um super-organismo. A natureza inteira, a biosfera inteira, seria um super-organismo, com as populações específicas atuando como nessa comparação como organismos individuais, que nessa comparação exerceriam seus papéis para esse super-organismo que seria a biosfera. Foi a principal proposta do Clements, né, Frederick Eduardo Clements, e conquistou bastante intelectuais naquela época. Muito que se começou a ser baseado, com base nesses escritos dele. Naquele início de século XX, nos Estados Unidos, no meio acadêmico dos Estados Unidos, portanto, os escritos de Frederick Eduardo Clements começaram a ser os principais. Ele se tornou um dos cientistas mais proeminentes daquela época, através dessa ideia, justamente, das sucessões ecológicas. E, falando dessas sucessões ecológicas por si, é importante frisar isso, porque Cowell, através do trabalho de Henry Chandler Cowell, que Clements veio trabalhar melhor em seguida, eles viram, então, que como funciona esse mecanismo de sucessões ecológicas, de como as populações se modificam em uma escala pequena de tempo, não estamos mais falando em escala grande, em escala pequena, como essa população se modifica em relação ao tempo, por conta do quê? Por conta da ecologia. A interação que essas populações vegetais, por exemplo, têm em relação a outras espécies vegetais, em relação a espécies animais, por exemplo, herbívoras, que usam essas plantas, essa população vegetal como alimento, e o próprio meio onde ele está. Como todos esses fatores, então, bióticos e abióticos, funcionam para modificar populações ecológicas, populações, falando, seja quais forem, ao longo do tempo. Lembrando que nesse início do século XX, então, esse estudo era voltado mais para plantas, quase que exclusivamente plantas. A ecologia era basicamente voltada para a flora. Ainda era muito incipiente a ecologia voltada para a fauna, justamente por conta da facilidade dos estudos, as observações. Fez sentido, naquele momento, virar os olhos somente, mais principalmente, para as plantas.